Boa tarde. Chuvas deixam áreas alagadas na Grande São Luís. Veja também uma entrevista com a secretária municipal de saúde, Helena Duailibe, sobre os atendimentos de urgência e emergência. E ainda os preparativos do Sampaio Corrêa para o jogo de amanhã contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. O Repórter Maranhão está começando agora. As chuvas que caem na Grande São Luís continuam acumulando prejuízos em vários pontos da cidade. Na MA 202, que liga a capital ao município de São José de Ribamar, motoristas e pedestres reclamam do alagamento da via. A MA, pertencente ao município de São José de Ribamar, apresenta trechos com sérios problemas de trafegabilidade. Na altura do povoado chamado Mocagituba, os moradores afirmam que a via intermediária de localidades como Araçagi e Raposa está cheia de buracos desde o ano passado. Os estudantes, entre crianças e jovens, já passaram por algum desconforto com a situação, em especial neste período de chuvas. Uma vez eu fui passar ali, levei um banho e tive que ir para casa dentro do ônibus, toda suja, toda melada de lama. Com as crateras submersas, os motociclistas se arriscam a muito mais que um banho. A gente não pode andar de jeito nenhum, porque tá cruel. Cadê o governo, né? Será possível que ele não olhar, esqueceram da gente? Nós estamos a mercê, certo? Esses buraqueiros aí tá demais. E os condutores de veículos, leves ou pesados, correm riscos constantes. Vinha essa água todinha aí pra gente que mora bem aqui de trás, ó. Hoje eu saí de madrugada debaixo de água. Quando eu cheguei, botei o carro bem ali, porque não podia entrar. É muito ruim aqui pra gente, a gente sofre todo ano. A Secretaria Estadual de Infraestrutura informou que a empresa responsável pela manutenção das MAs na região metropolitana já foi acionada para avaliar as condições do trecho citado na reportagem. E nos bairros da capital maranhense, os alagamentos também causam prejuízos. Motoristas e comerciantes reclamam que são prejudicados pela falta de drenagem. Em São Luís, basta uma chuva mais forte para as ruas ficarem alagadas. O sistema de drenagem é ineficiente e não acompanhou o crescimento da cidade, afetada em diversos bairros pelo problema. Aqui na Avenida João Pessoa, para que a água não invada as lojas, os comerciantes tiveram que improvisar barreiras como essa, batentes de aproximadamente 40 centímetros. Tudo alagado. Nós ficamos aqui, o pessoal passa aqui por cima. Não passa ninguém aqui embaixo, porque a água não deixa. O comerciante muitas vezes precisa arregaçar as calças para chegar ao trabalho e culpa a população pelo lixo que entope os bueiros. Eles parecem que fazem mesmo porque gostam. Ele vem comendo qualquer coisa, seja o bagaço do que for, e joga. Aquele tomando a refrigerante, aquele refrigerantezinho da garrafinha plástica, ele vem bebendo e quando termina, é o maior entupidor do buraco ali, é as garrafinhas de plástico. A ambulante também se revolta com a situação. Tem carro que vem, desentope, e aí na hora torna coisar de novo. Aí vamos ver hoje, né? Porque disseram que ia desentupir. Aí nós vamos ver amanhã. Se chover hoje, para nós ver amanhã se desentupiram mesmo ou não. No Renascença 2, os carros chegam a boiar em dias de temporais. As marcas na parede mostram até onde a água pode chegar. Mas aqui enche muito mesmo. Quando dá uma chuva assim de uns 40 minutos, enche. E continua chovendo na ilha de São Luís e a Prefeitura e a CAEMA não se manifestaram sobre os problemas citados na reportagem. E mesmo com os dias chuvosos, o Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão informou que o volume de chuvas está abaixo do esperado para o período de janeiro a abril. E choveu apenas 45% do previsto. O motivo seria a pouca atividade da Zona de Convergência Intertropical, que é o sistema meteorológico responsável por mais de 70% das chuvas em São Luís. E hoje, boa parte da manhã foi de muita chuva na capital e continua chovendo. Confira agora a previsão do tempo para todo o estado. São Luís, sol com muitas nuvens e com previsão de chuva no decorrer do período.
mínima de 24 e máxima de 30 graus. Em Imperatriz, sol com poucas nuvens e sem previsão de chuva, mínima de 22 e máxima de 35 graus. Em Caxias, sol o dia todo com muitas nuvens e com previsão de pancadas de chuva, mínima de 23 e máxima de 31 graus. Em Balsas, sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva, mínima de 22 e máxima de 34 graus. E veja no próximo bloco, Secretaria Municipal de Saúde, Helena do Ailib, fala sobre o atendimento de urgência e emergência dos hospitais de São Luís. E você acompanha logo após o intervalo. Agora são 12 horas e 36 minutos. Na edição de ontem do Repórter Maranhão, tivemos um problema técnico e ficamos devendo a exibição da gravação do DVD do Boi da Maioba. Pois bem, veja agora como foi a festa de um dos mais tradicionais grupos de Bumba Meu Boi do Maranhão. Maioba, um dos maiores povoados da zona rural da ilha de São Luís, é reconhecido principalmente pelo Bumba Meu Boi, que com 117 anos de fundação, reúne em média 3 a 5 mil espectadores, número que costuma dobrar no período junino e sempre revela novos e antigos admiradores. Paixão, amor, muito amor pela Maioba. Com ritmo envolvente, ao som dos maracás, tambores de onça, pandeirões e matracas, o boi costuma levantar a multidão todo ano para acompanhar a história da nega Catirina, que grávida desejou comer a língua do boi preferido do patrão. Entre personagens como caboclos de fita, de pena ou curandeiro, as índias de várias gerações costumam sempre ser um destaque à parte para o público, que transmite também muita energia a elas. Às vezes falta energia elétrica, mas o povo canta as músicas e a gente dança. É isso que motiva a gente dançar. Eu gosto muito de ser índia porque meu pai é bandeireiro, minha mãe é índia e minha irmã também. São mais de 500 toadas registradas em 33 CDs e 9 DVDs. Agora, em ritmo de ensaio, foi gravado o 10º DVD em tecnologia de 360 graus, uma grande angular que expõe o fascínio do Bumba Meu Boi, que tem no cantador Chagas a representação de toda uma emoção. Completando 25 anos, né, cantando o Boi da Maioba, para mim é uma satisfação imensa. E se Deus permitir, né, que dê força e coragem para a gente tirar mais 25, estamos aí incomodando esse povo, para mim vai ser mais uma honra. O problema de superlotação dos hospitais públicos de urgência e emergência de São Luís é um dos desafios do poder público municipal. E esse é o assunto da entrevista de Roberto Fernandes com a secretária de Saúde, Helena do Ailib. A saúde é uma das prioridades de qualquer política pública no país. Em São Luís, essa é uma das maiores queixas. E para conversar com a gente de como está resolvendo esse problema, superando as dificuldades enfrentadas no campo da saúde, nós convidamos a secretária municipal de saúde, doutora Helena do Ailib. Secretária, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, prazer tê-la aqui conosco. Bom, gostaria de propor para a gente iniciar a conversa logo sobre aquele que é o maior gargalo da administração municipal, que é a questão da urgência, né, de São Luís, urgência e emergência. O que a senhora está fazendo desde que a senhora assumiu, né, uma pasta que já tivemos vários secretários, para resolver esse problema? Bom, eu também queria agradecer muito o convite, Roberto. É uma alegria muito grande estar aqui e dizer que a superlotação dos hospitais de trauma, hospitais de urgência, elas realmente preocupam muito a gente, porque é angustiante você ver pessoas no corredor. Aquilo não é internação. Além do gestor não receber por aquela internação, é o fato degradante de ver uma pessoa sendo acompanhada por todas as pessoas que passam pelo hospital. E aí nós precisamos, então, resolver criando leitos de retaguarda. Não se fecha, não se diminui superlotação sem identificar o que é o perfil do hospital
e quais são os leitos que eu vou criar de retaguarda para tirar aquele paciente do corredor. Porque o hospital de urgência e emergência, ele está 24 horas aberto. Ele não tem um planejamento, a gente não sabe exatamente o que vai chegar. Então, começamos pelo Socorrão 2. Hoje, eu digo que existe a epidemia dos acidentes, dos traumas, por causa da questão das motos, né? Então, a questão da ortopedia é traumática e era muito grande o número de pacientes esperando ainda a cirurgia, e quando a cirurgia acontecia, muitas das vezes, complicava pelo tempo de espera muito grande. Então, era preciso criar serviços em que nós pudéssemos atender mais rapidamente nessa cirurgia e que colocasse também o cidadão, o usuário do SUS, num local mais confortável. Fizemos, então, uma parceria com a Santa Casa, onde abrimos 45 leitos de retaguarda e os pacientes, então, continuam dando entrada pelo Socorrão 2 ou pelo Socorrão 1, mas são operados na Santa Casa, são encaminhados para a Santa Casa e lá, operados na Santa Casa e resolvido o seu problema. E como fica? E aí esses dois hospitais ficam especificamente com o quê? A Santa Casa, o Socorrão fica sendo a porta de entrada, né? Mas as cirurgias de pequeno porte, que a gente diz de média complexidade, que são as fraturas de punho, as fraturas pequenas, então os pacientes já são encaminhados para a Santa Casa e lá resolvem. Esse é o maior volume? Esse é o maior volume. Certo. O que às vezes a gente pensa que é o maior volume, mas é que o tempo de espera é maior, são as fraturas de fêmur, são as fraturas dos idosos, que nós precisamos também do leito de UTI. Na verdade, nós fizemos uma estatística esse ano, nenhum paciente ortopédico operado no Socorrão 2, porque aí essas cirurgias maiores, elas só acontecem no Hospital Presidente Dutra ou no Socorrão 2. Nenhum paciente precisou de leito de UTI, mas nós não podemos operar um idoso sem deixar um leito de retaguarda de UTI. Certo. Então, essa complexidade de uma cirurgia de fêmur, de uma cirurgia maior num idoso, é que às vezes demora mais. Hoje, pelo menos, nós temos 20 pacientes internados no Socorrão, Socorrão 2, que são fratura de fêmur. Nós não podemos encaminhar esses pacientes para a Santa Casa. E tínhamos hoje de manhã, estávamos visitando a Santa Casa, e nós tínhamos mais de 20 leitos de ortopedia à disposição. Mas esse paciente não pode ir para a Santa Casa. E temos, então, esse paciente dependendo do Socorrão 2 e dependendo do hospital universitário. Por exemplo, o prefeito anterior, o prefeito João Castelo, falava que haveria necessidade de se construir um novo hospital. Se falou e disse até que se tinha recursos para isso. Porque tanto o Socorrão 1 quanto o Socorrão 2 não foram, digamos, hospitais apropriados, construídos especificamente. O Socorrão 1, por exemplo, era um posto de saúde que foi transformado depois em hospital. O senhor acha que precisamos disso e tem possibilidade de ter realmente um hospital de urgência e emergência em São Luís? Acho que nós precisamos não de ser de urgência e emergência. Eu acho que os dois socorrões funcionando como urgência e emergência, mais um hospital grande de retaguarda. Porque no Socorrão 1, a grande dificuldade é a clínica médica. São os pacientes sequelados de AVC, são os pacientes portadores de diabetes, do pé diabético, que ficam ali e sem nós termos essa retaguarda da clínica médica. A Santa Casa, ela já nos cria também uma retaguarda com 65 leitos. Mas os pacientes que precisam da nutrição enteral, os pacientes mais complexos, esses não estão indo para a Santa Casa. Então, há necessidade da alta complexidade para somar a esses pacientes mais graves. E eu não diria de um hospital tão grande como foi pensado, de 300 leitos. Eu acho que um hospital de 100 leitos, resolvendo com essa retaguarda, não precisando ser um novo hospital de urgência, mas sim uma retaguarda para acolher esses dois hospitais de urgência e emergência. Bom, eu quero agradecer então à secretária de Saúde de São Luís, Helena Dualib. Nós voltamos com Edmilson. Amanhã continuaremos essa conversa com a secretária. Obrigado, Roberto. E você vai conhecer agora a luta de uma mãe que dedica todo o seu tempo para cuidar da filha, portadora de hidrocefalia. Apesar dos médicos afirmarem que a criança não sobreviveria por muito tempo, Graziele completou 21 anos e precisa de cuidados em tempo integral.
No mês das mães, nós vamos mostrar a rotina de uma mãe mais que especial. A Dalgisa é mãe de Graziele, portadora de hidrocefalia. Graziele foi diagnosticada com a doença já nos primeiros dias de vida. Na época, os médicos deram uma estimativa de vida de 3 meses e, apesar do diagnóstico preocupante, Graziele fará 21 anos em junho. A Graziele, ela para mim é tudo, né? É minha vida, é meu dia a dia, é meu sorriso, é minha alegria. Então, a Graziele, quando ela nasceu com hidrocefalia, né? Hidrocefalia gigante, que é um caso raro. Eu disse para Deus que a partir daquele momento eu ia ser a melhor mãe do mundo para minha filha. Que se dependesse de mim, ela ia viver muitos anos ainda. A hidrocefalia é um momento do líquido cefalorraquidiano nas cavidades cerebrais, e esse aumento do líquido cefalorraquidiano nas cavidades cerebrais pode se dar por 2 motivos. Pela falta de comunicação entre as várias cavidades cerebrais, que é a chamada hidrocefalia não comunicante, ou por um déficit da absorção desse líquido nas cavidades ventriculares, que nesse caso é chamado de hidrocefalia comunicante. Em ambos os casos, o líquido que banha as cavidades ventriculares e a medula espinal, ele aumenta de volume, isso leva à compressão do encéfalo, macrocrania e todas as complicações decorrentes disso. Graziele não anda, não fala e já não enxerga mais por causa das complicações da doença. Mas para a mãe, a filha é sua razão de viver. Graziele, para mim, cada dia eu aprendo um pouquinho com ela. Porque quando eu acordo, quando eu levanto de manhã, eu vou onde ela, beijo ela, abraço ela e digo para ela: minha filha, a mamãe te ama muito, 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 muito mais do que tudo na vida. E para as mães que estão passando ou passam por dificuldades com a saúde dos filhos, a Dalgisa tem um recado. Que você, mãe, que está em casa, que tem seu filho que é especial, mesmo que seu filho seja bom de saúde, tenha saúde, ele só quer dizer uma coisa: como mãe, você tem que amar seu filho acima de tudo, entendeu? Porque filho é para a vida inteira. Filho é um pedaço de você. Graziele necessita de cuidados constantes e de acompanhamento médico. E muitas vezes a família não consegue arcar com os custos do tratamento. Quem quiser ajudar a família pode entrar em contato através dos telefones 8823-9187 ou 3261-0221. Doações podem ser feitas nas contas poupança da Caixa Econômica Federal, número 46097, dígito 8, agência 1649, operação 013. Ou no Bradesco, número 2501684, dígito 0. Agência 2121, dígito 0, com o nome de Adalgisa Soares Alves. E veja no próximo bloco: o Tribunal Regional Eleitoral chama atenção para o prazo de regularização do título. E veja também, Sampaio Corrêa se prepara para o jogo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. É logo após o intervalo. Agora são 12 horas e 50 minutos. Amanhã é o último dia para que os eleitores de São Luís regularizem o título por meio do recadastramento biométrico. Vamos falar ao vivo com a repórter Eli Coelho, que tem mais informações sobre o assunto. Boa tarde, Eli. Ainda falta muita gente para se regularizar? Boa tarde, Edmilson. Boa tarde a todos. Olha, de acordo com os dados do Tribunal Regional Eleitoral, pelo menos 100 mil pessoas ainda não fizeram o recadastramento biométrico e podem ter o título cancelado. Para falar sobre esse assunto, nós estamos conversando com o senhor Walter Gonçalves, secretário de Tecnologia da Informação do TRE. Boa tarde, senhor Walter. Além do cadastramento da biometria, outros serviços também podem ser feitos? Olha, nós estamos abertos nos postos da Justiça Eleitoral para atender todas as operações permitidas no cadastro eleitoral até amanhã. Transferência, revisão de dados e inscrições novas. Portanto, o eleitor que comparecer, ele vai ter todas essas opções. Agora, existem pessoas que têm a digital gasta, a digital falha. Como é que o TRE está lidando com essas pessoas? Elas vão poder votar também já na biometria? Já, no caso de São Luís, especificamente, todos os eleitores estarão votando em sessões biométricas na eleição deste ano.
E aqueles eleitores que por algum motivo ou outro não tiverem a sua digital reconhecida, o mesário tem em seu poder uma senha que pode habilitar o eleitor a votar sem o reconhecimento da digital. Mas nesse caso, a urna eletrônica vai capturar a digital do eleitor e a digital do mesário para posterior verificações e auditorias, se for o caso. A gente sabe também que o voto não é obrigatório para pessoas acima dos 70 anos. Mesmo assim, existem idosos que fazem questão de votar. Como é que eles devem proceder? Eles também precisam fazer esse recadastramento? O processo de revisão de eleitorado que se iniciou no ano passado, no dia 4 de março, ele abrange todo o eleitorado de São Luís. Portanto, qualquer eleitor, todos os eleitores devem ter comparecidos ao processo para, durante a revisão, no caso específico de São Luís, revisão com biometria para a coleta dos dados biométricos. Quantos municípios maranhenses já possuem esse cadastro biométrico? Nós estamos fechando o ano e, portanto, na eleição de 2014, nós teremos 16 municípios com sessões biométricas e um contingente de aproximadamente 1 milhão de eleitores votando nessas sessões biométricas. Vai ter prorrogação de prazo? Não, esse prazo é legal, tá, e não tem como ser prorrogado. Muita gente está deixando para a última hora. Ainda é possível agendar? Como é que a pessoa deve proceder? Infelizmente, mais uma vez, apesar de todo o esforço empreendido pela Justiça Eleitoral no ano de 2013, quando foi iniciado o processo de revisão biométrica, e também esse ano, com a colocação de vários postos de atendimento ao eleitor, nós mais uma vez nos deparamos com o final do processo de cadastramento eleitoral, com filas de eleitores procurando a Justiça Eleitoral de última hora. Infelizmente, a nossa capacidade de atendimento é limitada por questões de pessoal e de equipamento, e nós não vamos ter como atender os eleitores acima dessa capacidade instalada. Ok, muito obrigado, senhor Walter Gonçalves, secretário de Tecnologia da Informação TRE. Obrigada pelos esclarecimentos. Só lembrando que o prazo termina amanhã. Edmilson, voltamos com você. Obrigado, Eli. Agora vamos falar de futebol. Começa hoje a 4ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, com a partida entre Boa Esporte e Portuguesa, às 9h50 da noite, no Estádio Municipal de Varginha. Veja como está a classificação da segundona. O líder é o América Mineiro, com 7 pontos e melhor saldo de gols que o ABC, segundo colocado. O Joinville é o terceiro, com 100% de aproveitamento e ainda a pendência da partida interrompida contra a Portuguesa. O Náutico completa o G4, com 5 pontos e melhor saldo de gols que Bragantino e Luverdense, que têm a mesma pontuação. Com 4 pontos, aparecem Vasco da Gama, Paraná, Sampaio Corrêa, Oeste e Ceará. Somaram 3 pontos até aqui: América de Natal, Avaí, Ponte Preta e Santa Cruz. Com 2 pontos, a Portuguesa está a uma posição do Z4, que é composto por Atlético Goianiense, Boa Esporte, Vila Nova e Icasa. E pela Copa do Brasil, o Sampaio Corrêa joga amanhã contra o Palmeiras. E para conseguir um bom resultado contra a equipe paulista, o tricolor deve se apresentar com o mesmo elenco que enfrentou o Oeste pela Série B do Brasileiro, mas sem deixar que o empate nos últimos minutos de jogo atrapalhe os ânimos. O resultado de 2-2 contra o Oeste de São Paulo, válido pela 3ª rodada da Série B do Brasileiro, foi difícil de encarar, mas parece não ter mudado o ânimo do Sampaio, que mesmo com um campo de treinamento encharcado pelas chuvas, já se prepara para a partida contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil. A equipe vai continuar a mesma do último jogo, com Eloir e Mimica poupados do treino. A lição recebida, segundo o técnico Flávio Araújo, é não repetir a sequência de erros, principalmente após a virada do placar. Depois da virada do jogo, nós não poderíamos jamais ter procurado o jogo. De maneira nenhuma, nós tínhamos que ter catimbado o jogo como eles fizeram. Fomos para o ataque, não poderíamos ter ido para o ataque, perdemos a bola. Era ter feito a falta o atleta que foi na cobertura, não fizemos. Enfim, foi uma sequência de erros
que jamais poderíamos ter cometido. Para o difícil confronto com o Palmeiras, o objetivo principal já foi definido. E quando se enfrenta um grande time, tem que se enfrentar com muita personalidade, com muita atitude. A gente não pode deixar o Palmeiras ir, nós temos que ir, certo? Então nós temos que, acima de tudo, ter essa consciência que temos que ter atitude, temos que ter personalidade e confiantes em fazer um grande jogo e confiantes num grande resultado de vitória. A partida entre Sampaio e Palmeiras acontece amanhã às 10 horas da noite no estádio Castelão. Para garantir a segurança, a Polícia Militar divulgou que as torcidas devem ficar separadas. O setor 5 será destinado aos torcedores do Palmeiras e os torcedores do Sampaio devem ocupar os outros setores do estádio. Segundo especialistas, a arte e a cultura têm um importante papel no processo educativo, ajudando a estimular a criatividade e a cidadania da criança. E pensando nisso, muitos pais estão investindo desde cedo na formação cultural dos filhos. Os instrumentos musicais são os companheiros de Pedro e Davi. O talento está em fase de desenvolvimento, mas o gosto musical foi herdado dos pais. Eu sempre gostei de música desde pequeno, quando minha mãe me levava para os recitais de orquestra sinfônica. Aí eu surgi um interesse pela música e um dia eu pedi para ela para eu entrar na escola de música e ela conseguiu me colocar e hoje estou aqui. A minha mãe sempre me levava em recital, em rodas de chorinho, samba. E depois de um tempo ela falou, vou te botar na escola de música. Eu comecei, eu tinha uns 7, 8 anos, quando ela me botou aqui. E até hoje eu gosto da música e ela influencia muito na minha vida. Nessa turma, muitos estão tendo o primeiro contato com a música. Outros trazem a influência familiar. Você já toca um instrumento? Qual instrumento é esse? Tambor de crioulo e tambor de mina. E você aprendeu a tocar com quem? Com meu pai. Aí tambor de mina eu aprendi sozinho. A influência dessa mãe também foi decisiva para que a filha desse os primeiros passos no balé. Além de me realizar nela, eu acho que o balé é muito disciplinar. Ele disciplina a criança, ele tem a questão da boa música, né, que ela vai conviver com uma boa música. A dança ajuda muito na parte física da criança também, até a própria saúde. A iniciação artística nessa idade, seja na dança, no canto, no teatro, contribui para o desenvolvimento psicológico e emocional da criança, além de despertar atributos que vão servir mais tarde, lá na vida adulta, como a disciplina, a responsabilidade, o convívio social e o espírito de equipe. As atividades artísticas, ela desenvolve o sensorial, o emotivo, entendeu? O sensitivo da criança, qualquer tipo de atividade artística. E a procura pela música, sem dúvida, é uma atividade que vai desenvolver esse lado e contribuir certamente nas suas atividades diárias. O teatro, já nessa idade tão tenra, o que isso vai trazer para ele no seu desenvolvimento e até na sua fase adulta? Bem, a consciência corporal, o trabalho de respiração, o senso crítico, a interação. A criança nesse período começa a interagir com outra criança e entender o senso de organização, o planejamento, o trabalho em equipe, além da consciência relacionada à interpretação, à improvisação e o envolvimento com muitas outras crianças de outras faixas etárias. Esta escola oferece aulas de teatro desde o ensino fundamental. Jamile conta como a atividade tem influenciado no comportamento da filha. A Samanta era um pouco tímida, né? Quando chegava nos lugares eu tinha um pouco de preocupação porque ela ficava observando. E hoje não, já percebo que ela adentra um local, ela já se comunica com os outros, já gosta de dançar, né? De participar, de dramatizar. Vejo nisso nos espetáculos do final do ano que é apresentado pela escola. Que a arte traz benefícios para o desenvolvimento da criança já está mais que comprovado. Mas para elas, o que realmente importa é a diversão. Triscou o chão. 2, trisca e salta. 3, triscou, girou e saltou. Correndo pela sala, galera! E para rever esta e outras edições é só acessar tvbrasil.ebc.com.br/Repórter Maranhão. A gente fica por aqui, uma boa tarde e até amanhã.